Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Estão falando muito do Firmino no São Paulo. Leandro, nenhuma chance disso acontecer. São Paulo está bastante acima da meta estipulada pelo FIDIC. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e não pode contratar alguém como o Firmino. Hoje surgiu uma especulação de que o Firmino tem como prioridade voltar para a Inglaterra, especialmente porque a esposa dele faz muita pressão por isso. E aí também nesse contexto especularam que o Arsenal está interessado em contratá-lo. Seria uma saída bem importante e legal pro Firmino, né? O Firmino, na verdade, é que ele está sendo meio que colocado para fora pelo Al-Ahly. O contrato só termina em junho do ano que vem, mas os caras retiraram ele da lista de inscritos do Campeonato Saudita. Essa é uma clara demonstração de que os caras estão tentando forçar a saída do atacante brasileiro de 33 anos de idade que ganha 10 milhões de reais por mês por lá. O Max Pereira, vergonha, o São Paulo deve ser um dos únicos clubes grandes em usar o Master na frente e nas costas, e outros clubes faturando entre 15 a 30 milhões nas costas. Boa noite, boa observação do Max Pereira. O Palmeiras fechou patrocínio para as costas por 25 milhões de reais, tá? É uma empresa de agronegócio. E esses 25 milhões de reais das costas se somam a 100 milhões de reais do peito, da Sporting Bet. De fato, o São Paulo fechou com a Superbet um combinado de 70 milhões de reais fixos para esse ano, peito e costas. E aí, com todas as possibilidades de ativações e bônus, o São Paulo pode bater até 85 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, tá? Fala quem precisa sair ou quanto o São Paulo precisa reduzir sua folha de pagamento para se adequar ao Cifut. Não é Cifut, né? Como é que é? Ao FIDIC, né? Jean, essa pergunta é bem boa. Deixa eu tentar descobrir aqui. Quer ver, ó? Peraí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quanto o São Paulo ainda precisa reduzir da sua folha para se adequar ao FIDIC? Vamos lá ver se a gente consegue alguma atualização sobre esse assunto que é bom, tá? Manda, boa noite, Nicola. Gramado natural é o melhor para os jogadores. BR, eu tô contigo nessa, tá? Só para quem não tá sabendo, vários jogadores importantes como Neymar, Memphis Depay, Dudu, Gabigol, Alan Patrick, enfim, uma galera significativa publicou mensagens defendendo o gramado natural contra o gramado sintético. E lembrando que o Brasil é um dos poucos países de campeonato importante que permite a presença de gramados sintéticos, né? Jogadores do Palmeiras e do Botafogo, que são clubes que têm gramado sintético, acabaram não se manifestando, exatamente para não criar um ruído interno. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota dizendo que não existe nenhum estudo que comprove que há mais lesões no gramado sintético em comparação ao gramado natural. Eu acho que a gente tinha que ter um padrão somente com gramado natural, tá? Para contar sobre a guerra de bastidores e por audiência entre Record e TV Globo. Nessa quarta-feira, a Globo exibe a estreia do Corinthians na pré-Libertadores, confronto contra a Universidade Central, jogo na Venezuela, partida de ida do playoff daquela fase preliminar da Libertadores, jogo marcado para 21h30. Vale a lembrança de que a Record tem exibido jogos do Campeonato Paulista às quartas-feiras, às 21h35. Nas últimas duas quartas-feiras, inclusive, a Record bateu a Globo com o Neymar em campo, na quarta-feira passada com Corinthians e Santos, na quarta-feira anterior com a estreia do Neymar vestindo a camisa do Peixe. Pois bem, para evitar a concorrência da Globo e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores, a Record decidiu alterar sua grade. E São Paulo e Ponte Preta, que se enfrentam no Morumbi, jogo importante especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai precisar secar a ponte, sob o risco de o Palmeiras não passar para a próxima fase. Esse jogo não vai mais acontecer às 21h35. Ele foi antecipado para 19h30 e terá transmissão da emissora paulista. Então, para fugir da concorrência da Globo, a Record antecipou seu jogo. E você vai poder assistir às 19h30 em TV aberta na Record, a São Paulo e Ponte Preta, às 21h35 em TV aberta na Globo, a estreia do Corinthians contra a Universidade Central. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando Record e Globo transmitirão jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, a Record já usará esse expediente de transmitir sua partida às 19h30, com a Globo ficando com o jogo das 21h30. O que você pensa
sobre essas estratégias? O que você acha das emissoras de TV no Brasil? Você tem uma preferência? Já use o espaço para comentário e opine sobre tudo isso. Preciso te contar agora sobre o movimento de atletas do futebol brasileiro que pede o fim do gramado sintético. Esse movimento é liderado por Neymar, que acaba de ser contratado pelo Santos e conta com o apoio de muitos jogadores grandes, como Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco, Bruno Henrique, do Flamengo, Gabigol e Dudu, do Cruzeiro, Alan Patrick, do Internacional, entre outros. Memphis Depay também se associou a essa galera batalhando contra o gramado sintético. A gente tem alguns estádios com gramado sintético, entre eles a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, e o estádio do Palmeiras, além do estádio botafoguense. Entre outras coisas, os jogadores que se manifestaram emitiram uma mesma nota, que dizia, abre aspas, juntos pelo espetáculo, futebol é natural e não sintético. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado dos estádios. Se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade de piso para que os atletas possam jogar no melhor nível. Você é contra ou a favor do gramado sintético? Vou dar a minha posição. Acho que os clubes de futebol têm a obrigação de terem gramados naturais e em boa qualidade. Gramado sintético, para mim, é sim prejudicial ao espetáculo. O Sidney Silva, Zubeldia vai ser demitido do São Paulo? Sidney, a resposta é não. Eu já havia contado no domingo que ele só cairia diante do Palmeiras em caso de uma goleada pesada, um 4-0, alguma coisa muito drástica. E existem alguns motivos. Tem gente do futebol que ainda confia nele. Mas, além disso, tem a questão financeira. Demiti-lo custaria 3 milhões e qualquer técnico de futebol hoje de ponta, se o São Paulo quisesse contratar um técnico de ponta, custaria mais do que R$1 milhão por mês que ganha o Zubeldia e sua comissão técnica, tá? Beto Foramilho, antigo parceiro do canal do Nicola. Fala, Nicola, quanto acima está a folha salarial do São Paulo? E por onde anda o Wendel? Supostamente ele estava treinando no Porto, deveria estar pronto. Vamos lá, Betão, não sei, a pergunta sua é super importante, tá? Eu comecei a live contando que hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Eu confesso para você que eu não sei quanto acima está, mas não parece ser muita coisa, até porque o São Paulo abriu mão de 15 jogadores. O que essa pessoa me fez de alerta foi algo mais ou menos assim, ó, Nicola, porque eu tinha perguntado de um reforço da lateral, alguma coisa assim. Ele falou, Nicola, a gente não pode contratar mais ninguém, é o contrário, a gente precisa abrir mão de um jogador importante, porque senão a conta não vai fechar. Eu falei, mas do que você está falando? Aí a pessoa lembrou, lembra daquela história do FDIC? Eu falei, sim. Então, São Paulo precisa terminar o ano respeitando o orçamento. Não tem ajuste, não tem jeitinho. Nesse ano precisa ser cumprido a risco e hoje o São Paulo está um pouco acima do que está estabelecido, tá? Sobre o Wendel, ele não vinha jogando por uma opção do técnico do Porto. E o que mais chama atenção, né, Beto, é que o Cedric Soares, que não tinha clube, já estreou e o Wendel ainda não. Vamos tentar descobrir o motivo? Quer ver, ó? Mandar mensagem para uma... Peraí. Aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? O Wendel ainda não estreou. Está muito mal fisicamente. Se o Zubeldia não for bem no Brasileiro, uns 10 jogos, mesmo o São Paulo não tendo dinheiro, não vai demitir ele. O diretoria está esperando o Dorival cair na seleção. Rodrigo, é assim, ó, não dá nem para cravar que o Zubeldia chega no Brasileiro. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino no primeiro mata-mata, ele cai. O Zubeldia tá na corda bamba. Por mais que exista dificuldade no mercado, por mais que o São Paulo não tenha dinheiro, ele precisa de resultados meio que urgentemente para seguir vivo, tá? Essa é uma constatação. Sobre o Dorival, agora a data FIFA de março é bem complicadinha para a seleção brasileira, né? É quando o Brasil pega a Argentina e a Colômbia. Esse talvez seja o maior risco do Dorival até a Copa do Mundo. Se ele for mal nesses 2 jogos, aí pode ser existir um barulho, tá? Bora falar agora sobre salários atrasados no São Paulo. Existe alguma coisa nesse sentido?
A especulação surge a partir da péssima fase do tricolor, que vem de 4 jogos sem vitória. Um triunfo nas últimas 6 partidas foi aquele 4-1 contra o Mirassol. A sequência mais recente de 4 jogos sem vitória tem tropeços difíceis de se aceitar, como a derrota para o Red Bull Bragantino, que era um dos lanternas, como os empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube, que estão entre os piores times do Campeonato Paulista. O único resultado que se salvou foi o empate em 0-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo. Diante desse cenário, começam a buscar explicações e também suposições, como essa de que há salários atrasados. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para entender o que há de concreto nisso. E a resposta foi, abre aspas, os salários estão em dia. A única coisa pendente é uma premiação, mas já existe uma discussão com os líderes do elenco em relação à data para esse pagamento, fecha aspas. O Tricolor admite que deve prêmios do Campeonato Brasileiro do ano passado e que ainda não foram pagos por conta de uma enorme dificuldade com o fluxo de caixa, mas que assim que essa negociação for concretizada, o São Paulo se encarregará de fazer a quitação para zerar suas pendências com o elenco. Salários estão em dia. Direitos de imagem atrasaram com enorme frequência em 2024. Por direitos de imagem, entenda aquela parte que não é registrada em carteira e cuja incidência de impostos é menor. São Paulo segue com muitos problemas financeiros e hoje tem um elenco mais caro do que está previsto no seu orçamento. O Tricolor não pode, em 2025, ferir o orçamento sob o risco de perder aquele fundo de investimentos que pretende captar 240 milhões de reais no mercado. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando de São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos para cima e vamos que vamos.